Corpus Christi. Na próxima quinta-feira, dia 4 de junho, a Igreja Católica celebra o Corpus Christi para exaltar ainda mais, o sacramento da Eucaristia, reafirmando a presença real de Jesus Cristo no pão e no vinho consagrados. Para conhecer mais sobre a celebração no município, nós pedimos audiência, pedimos a entrevista com o bispo Dom Luiz Gonçalves Knupp, e ele, gentilmente, como sempre, liberou espaço na sua extensa agenda para falar com a Rádio Caçula e falar com o nosso povo também, da nossa grande região. Dom Luiz, qual o significado? Obrigado, primeiro, pela atenção com a gente, muito obrigado por ter reservado, a agenda do senhor é muito corrida, a assessoria nos comunicou e muito obrigado mesmo. Qual o significado do Corpus Christi para os católicos? Ok, Neto, gratidão à Rádio Caçula, sempre com seus microfones abertos aí para a nossa comunidade e para a sociedade. E sempre uma alegria a gente poder estar em contato, mas também em contato com esse grande público aí, os radiovintes, internautas que acompanham as redes sociais e meios de comunicação. Pois bem, estamos aí nessa festa, mais um ano que a gente celebra o Corpus Christi, uma festa que começou lá no século XIII, quando nós tivemos um milagre eucarístico, um frei lá do sul da Itália, que tinha um drama de consciência, porque ele celebrava, mas sempre interrogando, será que de fato acontece um milagre, uma transubstanciação? Será que de fato essa hóstia, depois de consagrada, ela é corpo de Cristo? Isso o perturbava, e ele resolveu então fazer uma caminhada lá do sul da Itália até Roma para confessar-se com o Papa e poder dizer do seu drama. E vindo então nessa caminhada, próximo a Orvieto, a cidade de Orvieto, ele celebra lá num pequeno povoado a Eucaristia e pedem a ele que levasse a Eucaristia para uma pessoa que estava doente. E ele então, não tendo um recipiente próprio ali, ele deixa uma das hóstias consagradas dentro do corporal para levar para esse doente, coloca o corporal dentro do seu breviário, o seu livro de oração. E quando ele então chega lá na visita ao doente e faz a celebração, na hora que vai dar o corpo de Cristo, a hóstia, para a pessoa, ele percebe que o corporal está todo ensanguentado e também até manchado o seu livro de oração. E aquele milagre, então, o assustou ainda mais. Porém, o Papa estava próximo ali aonde ele estava, em Orvieto, tinha um período de férias em que ele estava ali, e, portanto, ele vai até Orvieto para dizer o que tinha acontecido. O Papa, então, teria designado uma equipe para acompanhar, investigar, entre eles o famoso teólogo São Tomás de Aquino, e até hoje São Tomás de Aquino é um dos peritos que vai averiguar e, de fato, perceber que ali tinha esse milagre, tinha acontecido, de fato, um milagre, e ainda hoje, na Catedral de Orvieto, está lá o corporal com toda a sua mancha de sangue para ser visitado. A partir daí, começou ali um momento de exaltação da presença real de Jesus na Eucaristia. E, com o tempo, então, se organizou e essa celebração tornou-se uma celebração universal. Em todo lugar, a Igreja Católica, na quinta-feira, após a festa da Santíssima Trindade, celebra essa festa de Corpus Christi. Ela não tem um dia exato que acontece, porque ela está junto das celebrações pascais, como a Páscoa. Ela vai sempre pelo calendário lunar
também Corpus Christi, então, entra nisso. 60 dias depois da Páscoa é a celebração, então, do Corpus Christi. Nós temos lá a Páscoa, 50 dias depois Pentecostes. No domingo seguinte celebramos a festa da Trindade e na quinta-feira, depois da festa da Trindade, Corpus Christi. Então, é isso, é a igreja que reafirma sua fé na presença real de Cristo na Eucaristia, aquilo que celebramos, então, em nossa fé. Eucaristia é uma palavra grega que significa ação de graça, e essa ação de graça que nós fazemos, uma ação de graça, aquela ação de Deus que é gratuita em favor da humanidade, para que todos tenham vida e a tenham então em abundância, para que todos sejam salvos, não sejam condenados. Então, essa é a ação de graças que nós fazemos memória. Quando dizemos celebramos na Igreja Católica, não é uma recordação, mas é uma atualização, é um tornar agora. Portanto, é nós que com Deus, então, assumimos na nossa vida essa ação gratuita que visa vida em abundância para todos, que visa, então, um empenho de nossa parte para que a salvação chegue a todos, como é a vontade de Deus. Então, celebrar a Eucaristia é a gente se comprometer em viver gratuitamente para gerar vida nos outros e para ajudar os outros a serem salvos. Sob a liderança do senhor, Dom Luiz, o que está sendo preparado para quinta-feira, o Corpus Christi em Três Lagoas? Porque como todos os anos a gente faz, então, na quinta-feira, às 6 horas, a missa, a primeira missa, a partir daí, adoração ao Santíssimo na nossa catedral, até às 17 horas. Às 17 horas celebramos a missa e após a missa fazemos a procissão, aonde os fiéis, a partir das 7 horas, começam a confecção do tapete, esse gesto amoroso que nos vem dos portugueses, e a gente adotou aqui no Brasil essa tradição de expressar o nosso carinho para com Jesus Eucarístico, fazendo um tapete. Não colocando um tapete, mas o bonito é esse artesanal, em que a gente vê lá mais de 1.000 pessoas aqui na nossa avenida fazendo tapete. Crianças, adolescentes, jovens, adultos, pessoas idosas. Nós temos, às vezes, pessoas evangélicas que também vêm ali nessa manifestação, para eles, também cultural, que é esse do confeccionar o tapete. E por onde, então, o padre ou o bispo, passa levando Jesus Eucarístico, pisando, então, nesse tapete, que é a expressão do carinho e do amor do nosso povo para com Jesus Eucarístico. É um dia muito especial, famílias, pessoas, como o senhor disse, todas as faixas etárias, inclusive pessoas de outras religiões, que também destacou muito bem. Dom Luiz, muito obrigado pela atenção. Ficou alguma coisa que o bispo gostaria de falar e eu não perguntei? Ok, Neto e todos os radiovintes, é isso, é a gente poder, de fato, entender o Espírito para viver. Então, que procure cada um compreender bem o sentido dessa festa, que não seja apenas um folclore, que não seja apenas um ato externo, mas que tudo isso possa brotar do nosso coração e possa nos levar a um estilo de vida, não apenas fazer coisa, mas viver aquilo que nós acreditamos, e buscar dar fundamento para essa fé. Então, que todos possam viver essa alegria do amor de Deus que nos é demonstrado no seu Filho Jesus, que se entrega totalmente a nós, também no seu corpo e no seu sangue, para nos fazer participar da sua vida, participar da sua glória, mas também não podemos esquecer, participar da sua missão. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Que tenhamos a alegria de sermos esses, então, parceiros de Deus, esses que vivem na comunhão com o nosso Deus, que é a Trindade Santa.
Tá aí, muito obrigado, Dom Luiz Gonçalves Canop, pela gentileza e atenção, como sempre, com a imagem de Romeu Neto, eu, Neto, para a caçula, faz parte da sua vida.